Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Esther e eu queria falar para vocês um pouco sobre a minha história na profissão social media. Eu acho que eu posso datar o meu primeiro conteúdo postado em 2009. Foi quando eu descobri o mundo dos blogs, assim, esse universo. E eu sempre gostei de ler muito, de escrever. E eu gostava muito de moda, então foi perfeito para mim, tinha tudo que eu mais gostava de ver. E era uma brincadeira, eu me divertia muito postando ali, então não tinha nada profissional, nada muito pensado. Eu anotava num caderninho as ideias que eu ia tendo ao longo do dia, as coisas que eu via, sei lá, na revista Capricho, e eu ia criando esses posts. Eu tive esse blog e alguns outros também, eu tive Tumblr, enfim, até 2013. E em 2015 eu comecei a gerar um pouco de renda com a produção de conteúdo, mas era algo muito básico, muito mesmo. Eu tinha o Canva no meu celular, antes eu não tinha um notebook para mim, enfim. E aí eu fazia nesse aplicativo que ele era muito mais limitado em relação ao que ele é hoje. Alguns convites de aniversários, algumas promoções de algumas lojinhas que queriam fazer algo diferente no Canva, alguns bilhetinhos de aniversário. Então, era tudo muito básico, eu recebia, sei lá, R$ 4 por design. Algumas pessoas também pediam ajuda para fazer alguns textos, eu gostava muito de escrever, então as pessoas sabiam disso e me chamavam para ajudar. Mas assim, eu nem imaginava que isso poderia ser uma profissão. E eu também não imaginava que ela seria a minha profissão. Era algo que eu gostava de fazer e as pessoas estavam dispostas a pagar, mesmo que fosse R$ 5, então eu aceitava. Acho que o primeiro divisor de águas, assim, dessa profissão e que realmente me fez acordar para essa profissão, em 2016, no finalzinho, assim, a minha mãe abriu hotel para cachorro. E assim, a gente tinha uma cachorrinha, que era a Lauren, que era a nossa primeira. A gente não conhecia muita gente que tinha cachorro. A gente não tinha muitos amigos, o nosso círculo social não era muito grande. Então a gente precisava encontrar essas pessoas. E a gente correu muito atrás e a gente sabia que as redes sociais já tinham alguns perfis profissionais ali. E eu fiquei responsável por essa parte, como eu já criava algum conteúdo assim para outras pessoas, eu fiquei responsável por isso e é muito engraçado. Eu acho que eu já tinha um pouco de senso estético para fazer esses designs no Canva, que o pessoal me pagava um pouquinho para fazer. Só que quando eu comecei a fazer as artes para esse perfil, eu errava muito, assim, muito mesmo. A nossa cachorra, ela é uma samoeda e ela é bem branquinha. E eu lembro que as primeiras publicações a gente fazia em preto e branco. Eu fazia, né? Em preto e branco porque, enfim, combinava com as fotos dela. E algumas pessoas chegavam a perguntar se a gente fazia enterro de cachorro porque as fotos estavam muito fúnebres, assim. Parecia que a Lauren tinha morrido. E eu acho que foi muito importante entender como é que era a gestão de um perfil como um todo. Antes eu entregava a cada 2 meses um design que a pessoa precisava para aquela semana, ou arrumava uma legenda que ela estava com dúvida. Eu não tinha noção dos resultados que aquilo ali passava para a empresa, eu não tinha noção do que performava bem, o que enfim, era flopado. Eu não tinha noção do que era interessante para cada assunto, qual formato, qual cor. Eu não fazia ideia que existiam cores específicas para cada nicho, que existia uma psicologia de cores. Eu colocava as cores que eu achava bonito, que combinava com a foto, e era isso, assim. E nesse perfil eu pude fazer uma gestão como um todo, né? Ver um perfil não só como um design, como uma legenda, mas entender tudo que tem em volta dele, entender o que tá trazendo resultado, o que as pessoas começaram a perguntar, o que foi ignorado completamente. Então, eu acredito que esse foi o primeiro perfil que eu gerenciei de forma efetiva, e isso me preparou para o que estava por vir, assim. Isso aconteceu no final de 2016 e no início de 2020, eu acredito que foi ali que eu descobri o nome social media, assim, a profissão, porque começaram a aparecer pessoas para eu ajudar que, de fato, ou eles entravam nesse universo, ou eles entravam nas redes sociais, ou a empresa deles fechava. E eu não tinha muita noção da importância
do que eu fazia, da relevância. O hotel para cachorro deu muito certo. Muitas pessoas procuravam, inclusive depois que a gente fechou ele, muitas pessoas continuavam pedindo e chamando a gente pelo Instagram, que é uma coisa que me deixa muito feliz, mas eu de forma alguma ligava o sucesso do hotel ao perfil do Instagram. Pode ser que até alguns clientes tenham vindo dele, mas eu nem conectava uma coisa a outra. Então, foi na pandemia que eu entendi que eu precisava profissionalizar a minha entrega, eu precisava otimizar alguns processos para conseguir lidar com todos os clientes, e muitos erros que eu tive ao longo dos anos até ali, eu não podia mais aceitar, porque tinham pessoas me pagando para fazer aquilo. Era uma situação muito crítica, tinha um senso de urgência muito grande para funcionar, então eu não tinha mais essa possibilidade de errar tanto, até porque as pessoas estavam me confiando ali uma responsabilidade muito grande para aquele momento. Então, antes da pandemia, eu errava muito, muito. Eu não tinha noção de organização, de processo, de planejamento, de design. Eu realmente fazia de forma empírica. Então, muitas coisas eu até começava a acertar, mas era porque eu tinha testado tudo o resto e não tinha funcionado, sabe? E na pandemia eu precisei criar essas ferramentas que me ajudassem a fazer isso de forma mais assertiva, com resultado. E a pandemia foi o momento onde eu realmente passei a me considerar uma social media, foi onde eu percebi que tinham pessoas que faziam a mesma coisa que eu, e que eu comecei a estudar também de forma mais específica para a profissão, e não só sobre design, sobre copy, sobre marketing, de forma geral. Em 2021, eu acredito que foi o momento de criar um solo mais firme, assim, para o negócio que eu estava criando. Foi o momento onde eu comecei a acertar mais, eu já tinha resultados dos meus clientes para comprovar a minha competência, eu já tinha mais credibilidade assim, no mercado, eu já me via mais como profissional. Então, foi o momento de fortalecer um pouco mais a minha visão de profissional e de refletir também o que eu iria fazer com aquilo, assim. Até aquele momento, até o ano passado, eu estava aproveitando oportunidades. Então, eu comecei a trabalhar nisso, começou a ter procura, eu comecei a gostar e eu fui continuando, mas nunca foi essa profissão o meu sonho, sabe? Eu tinha certeza que eu ia trabalhar com moda, teve outro momento que eu tinha certeza que eu ia trabalhar com economia, então nesse período eu nunca imaginei que aquilo ali realmente seria a minha profissão pra vida, assim. E foi um ano onde eu fui tendo que tomar algumas decisões, e em 2022 eu decidi que eu iria passar esse conhecimento para outras pessoas. Eu sei os sonhos que eu consegui realizar com essa profissão, eu sei as oportunidades que apareceram com essa profissão, eu sei que o conhecimento que eu obtive trabalhando como social media eu posso usar em qualquer outra empresa que eu criar. É um conhecimento muito útil e muito necessário no momento que a gente está vivendo hoje. Então, foi um conhecimento que eu certamente vou continuar usando ao longo de muitos anos da minha vida, mesmo que eu não continue na profissão social media, o que não é uma pretensão agora, mas engraçado que quando eu comecei a passar esse conhecimento, quando eu comecei a fazer mentorias esse ano, eu não imaginava que eu tinha muita coisa para falar, assim. Eu fui aprendendo sozinha, fui criando o processo sozinha e foi ficando algo muito natural para mim. E até os mini processos, os detalhes, eu fui percebendo que eram muito relevantes, porque a Esté de 2015 nem imaginava que isso era necessário, que isso era possível, que isso era relevante assim para outra pessoa. Então, vem sendo um momento muito gratificante assim perceber que muitas pessoas estão vivendo fases que eu já vivi, estão cometendo erros que eu já cometi, que eu já sei como sair de lá, eu já sei como resolver isso e de forma muito simples, sabe? Claro que são 7 anos resumidos em alguns minutos, mas vem sendo muito especial criar esse conteúdo de outra forma. Eu passei muitos anos criando conteúdo para outras pessoas e não da forma que eu fazia no universo da Esté, onde era a minha opinião sendo divulgada. E hoje eu crio conteúdo para outras pessoas que queiram entrar nessa profissão, outras jovens, outras mulheres que também queiram aproveitar essa oportunidade,
que o mercado está pedindo, assim, de profissionais capazes de gerenciar de forma assertiva as redes sociais deles. E espero que você tenha gostado dessa história, que ela tenha sido relevante para você de alguma forma. E eu queria dizer que esse canal aqui eu quero construir em conjunto com vocês. Qualquer dúvida que você tenha sobre marketing, que você colocar aqui nos comentários, com certeza eu vou ler e com certeza eu vou tentar solucionar para você por meio de algum vídeo. Eu tô totalmente à disposição para ajudar outras pessoas que queiram seguir esse caminho sem precisar passar pelos anos de erro que eu passei e poder realizar tantas coisas quanto eu realizei. Se você chegou até esse momento do vídeo, deixa aqui o seu like, não deixe de se inscrever, que ainda vem muita coisa aqui no canal. Tchau, tchau!